Senhor Deus, que é o nosso Pai, um Pai de infinito amor, de infinita misericórdia, um Pai de providência, que tudo provê, mas não supre. Pois cabe a cada um de nós a luta pelo nosso próprio progresso, porque assim está em suas leis, que através do trabalho de cada dia, nós alcançaríamos paulatinamente o progresso necessário. Jesus, o nosso modelo e guia, o único que realmente nós podemos seguir, copiar, sem medo de errar, pois que não é um ídolo de pés de barro, mas é um modelo e um guia seguro que nos foi ofertado pela espiritualidade maior. O único espírito crístico que temos notícia, que esteve aqui na Terra entre nós. A nossa gratidão eterna por esses espíritos, que de uma forma tão abnegada vêm até nós, para trazerem os seus conhecimentos e também provarem através dos seus comportamentos e atos que é possível viver a lei de Deus aqui nessa dimensão. Agradecemos também aos nossos mentores espirituais por tudo que têm feito por nós durante toda essa nossa encarnação, pelo carinho, pelo amparo, enfim, pelas boas inspirações, que nós possamos, através dos nossos comportamentos, por pensamentos, palavras e obras, sermos dignos dessa proteção, desse carinho, desse amparo. Agradecemos a todos os espíritos envolvidos nessa obra de André Luiz, a André Luiz em especial, a Emmanuel, a Chico Xavier, que pela abnegação do trabalho trouxe para nós muitos conhecimentos que nos ajudarão, e muito, no nosso progresso espiritual, para que possamos sair de uma forma mais rápida dos ciclos reencarnatórios de dor. Que essa paz e que esse amor que por hora sentimos, possa, através dos nossos pensamentos, ir na direção de todos aqueles que são motivos das nossas preocupações e que muitas vezes se encontram distanciados dessas verdades que podem libertá-los e consolá-los. Rogamos por todo o planeta Terra, em todos os pontos onde a dor, a treva e a dúvida ainda imperam. Gratidão, Senhor, continue conosco, hoje, agora e sempre. Muito obrigada. Boa noite a todos que foram chegando aí devagarinho. Boa noite a todos. Boa noite, Maria. Olá, boa noite. Boa noite. Oi, Boa noite, Mirley. Olá. Boa noite, Boa noite a Lorena. todos. Boa noite, Lorena. Boa noite, Gra. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite ao coelhinho da Maria, que eu não sei se está por aí essa noite. Ah, ele está lá, seladinho lá, tá bem? Não dá para ouvir Lá direito. atrás, né? Ele é um outro estudante assíduo das aulas também. Ele tem É um um mini coelhinho. Qual o nome dele? É Mike. É o Mike. Ah, então a gente tem aqui essa noite três princípios inteligentes na aula. É o Mike, a Clarinha e a Sampa, tá vendo só? Estão aprendendo já podem, qualquer dia desse, dar aula de evangelização para todos nós. O Eni, hoje tem um aqui também, olha, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver. Está dando para ver? Tá. Oh, meu Deus, qual o nome? Ali. Qual o nome dessa figurinha bonita? Qual o nome? É o Sami. É o Sami, então hoje temos o Sami também, olha só, tá vendo? Ele está passeando aqui em casa. Meu filho veio de São Paulo e deixa comigo. Então está aqui hoje assistindo a aula comigo. Olha aí, 4 princípios inteligentes na aula, que é coisa mais rica do que isso. E aqui tem o pequeno e o chorão. Tem o pequeno chorão hoje na aula. Tá vendo? Nossa, mas é muita coisa boa nessa aula hoje, gente. Tá vendo? Muito. E tem o Ioda, que todas as semanas está aqui com a gente. Muito gostoso. Olha que bonito. Aí também tem, Isabel? Tem o Ioda, o mestre Ioda. Tem Ioda? É o mestre Ioda, tá aqui, ó. Ele não quer aparecer, não. Ele é grande, ele não quer aparecer.
A dona Marlene também mostrou dela, Lene. Ah, Botando tem da no Marlene subidente. também. Meu Deus, são muitos. E também. ali a Marilza também está com um ali, ó. Ih, ó, encerra meu o Deus assunto do desses céu. visitantes. Ai, que delícia. Da Vai Marilza ter daqui também a pouquinho mais de visitantes que ser humano aí assistir a Pois live. é, daqui a pouco eu tenho que colocar eles no grupo também, que lá vai que eles queiram fazer alguma pergunta. Gostei. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, Jane. Boa noite a noite. Cristina, que Boa está noite. chegando. Boa noite a todos. Gente, então vamos lá, né? Depois dessa alegria toda, hoje nós estamos no capítulo 7 e nós vamos ver a leitura mental feita pela trabalhadora irmã Luciana, do plano espiritual. Ela é evidente. A evidência aqui na Terra, quando o médium tem essa faculdade, é a capacidade que ele tem também de ver a distância, ver o mundo espiritual, ver os espíritos. E nesse caso específico da Luciana, ela é capaz de ver o campo mental das pessoas e poder adentrar e ver o que as pessoas já fizeram e o que elas estão pensando. Então, é uma faculdade bastante interessante, a gente vai ver a condução dela, que vai ser de suma importância para ajudar o Domênico a aceitar a ajuda da espiritualidade e poder reencarnar, né? Então a gente vai ver o quanto que as faculdades mediúnicas elas são importantes. A base da faculdade mediúnica é a mente. Por isso que a gente vê a mediunidade também na dimensão espiritual, porque a base dela é a mente. Então nós podemos servir de intermediários quando no mundo espiritual de outros planos, ou também, como no caso da Luciana aqui, ela consegue adentrar a dimensão mental dos espíritos que ela tem contato e ajuda no processo da doutrinação. Muito interessante isso, né? Então a gente vê a mediunidade no nosso plano, que vai servir de intermediário, médium no nosso plano, ele serve de intermediário entre o plano material e espiritual. E na espiritualidade, das diversas dimensões, e também vai ajudar a descrever e a auscultar o campo mental. Olha que interessante. Bendita faculdade mediúnica. Nós que todos temos a faculdade mediúnica em maior ou menor grau, porque a faculdade mediúnica é inerente a todos nós, e a capacidade de percebermos a dimensão espiritual ou a presença de um espírito, uns mais, outros menos ostensivos. Aos ostensivos, são esses cuja faculdade é bem patente, é bem clara e evidente para todos nós. São aqueles que possuem a evidência, a audiência, a psicofonia, a psicografia, e vai por aí afora. Então, a gente entende que no futuro, conforme a espiritualidade nos deixa, todos nós teremos essa faculdade em evidência. Assim será. Nós não será o privilégio de alguns tê-la ostensivamente. Todos nós teremos esse intercâmbio com muita facilidade. Então, cabe a gente desenvolver essa sensibilidade. A partir do momento em que a gente vai adentrando ao nosso mundo interior, e fazendo uma conexão maior com Deus, com as suas leis, a gente vai percebendo, vai abrindo, né, as nossas percepções para o mundo espiritual. A gente vai deixando de ficar tão preso às sensações físicas, que a gente ainda está muito preso às sensações físicas, aos 5 sentidos, né, o tato, a audição, a visão, o paladar, o olfato. À medida em que a gente vai se espiritualizando, não é que essas faculdades sensitivas que estão localizadas no nosso... Opa. Voltou, né? Só um minutinho, gente. Houve algum problema aqui que fechou a minha câmera. Tá tudo certo. A gente já vai conseguir dar conta disso aí. Então, a gente vai ter a capacidade de compreender que... À medida, então, que a gente for evoluindo, a gente vai conseguir estreitar os nossos laços com
o campo com a dimensão espiritual, à medida em que a gente vai espiritualizando cada vez mais. Então, isso é de suma importância para a gente. Vamos tentar ver se a gente sai um pouquinho dessa dimensão sensória que a gente vive, dessa dimensão dos 5 sentidos. Vamos tentar adentrar, porque a faculdade mediúnica é o 6º sentido. Então, vamos tentar refinar um pouco mais a nossa capacidade de sintonia com a espiritualidade. Isso é de suma importância para todos nós, né? Então, vamos lá. Vamos ver o que a Luciana tem para dizer para todos nós aí. A enfermeira clarividente, evidenciando carinho fraterno, aproximou-se do infeliz e, depois de fitar-lhe a fronte demoradamente, começou. Padre Domênico, vossa mente revela o passado distante e esse pretérito fala muito alto diante de Deus e dos irmãos em humanidade. Duvidais da providência divina? Alegais que o vosso ministério não foi devidamente remunerado com a salvação e imprecais contra o Pai de misericórdia infinita. Vossa dor permanece repleta de blasfêmia e desespero. Proclamais que as forças celestes vos abandonaram ao tenebroso abismo. Então, ela diz assim, ela está colocando para ele que ele que reclama, né, que não foi devidamente feita a justiça, que Deus não foi justo com ele, porque ele que, segundo ele sempre, a vida dele toda, ele se dedicou à causa religiosa. Então, a reclamação do Domênico é essa, como ele pode estar onde ele se encontra? Mas a Luciana, que consegue ver o campo mental, e a gente sabe que no campo mental tem a memória, né? Um dia a gente vai falar um pouquinho sobre os departamentos da mente, né? Alguns alunos aqui já, em outras aulas, já tiveram a oportunidade de ver comigo os departamentos da mente que se encontram num livro chamado Pensamento e Vida, do Emmanuel, capítulo 1 e 2, ele vai dizer que a mente ela é toda dividida em departamento. Então, é bastante interessante ter o campo da memória. Então, a Luciana consegue enxergar esse campo da memória e consegue ver que num passado, um pretérito, né, passado distante, e não foi bem assim. A vida dele não foi uma vida dedicada à religião, à vivência da religião verdadeiramente. Então, é através desse ponto, que a Luciana vai ajudar ele a quebrar um pouco o orgulho, que ele é tão orgulhoso que ele fecha essa lembrança, ele faz questão de esquecer, de não entrar em contato, para que ele possa reclamar um direito, como se Deus, que é onipresente, não estivesse dentro dele, não soubesse o que ele faz, não estivesse com ele o tempo todo e não soubesse o que ele fez e o que ele faz. É a gente se sabotando, né? Essa é a verdade, é a gente se sabotando. Porque todos os nossos atos, Deus que está em nós percebe, vê e sabe qual foram as nossas intenções em cada momento que a gente fez isso ou aquilo. E ele, acreditando pouco no poder de Deus, então ele acredita que Deus não sabe. Apenas sabe que ele foi um sacerdote, ponto final. Mas olha, e as coisas que ele fez, né? Não, Domênico, vossos amigos não cogitam de criticar instituições. Desejam tão somente amparar-vos. Não concordais no vosso desvio da conduta cristã? Tereis de fato agido como sacerdote fiel aos sagrados princípios esposados? Esperareis um paraíso de vantagens imediatas para cá dos túmulos, tão só pelas insígnias exteriores que vos diferenciaram dos outros homens? Não ponderaste a extensão das responsabilidades assumidas? Então, a Luciana, né, ela tem autoridade moral para fazer isso também. Não é só que ela tem evidência. A faculdade por si só, qualquer faculdade é neutra, de ver, ouvir, sentir, e a própria mediunidade, ela em si é neutra, como diz Allan Kardec no Livro dos Médiuns. Mas a faculdade da Luciana é permeada por uma autoridade moral. Então, essa faculdade é séria, essa faculdade é muito séria. Por isso que uma das coisas que a gente precisa levar em conta do médium é a sua conduta moral. Um médium que fala uma coisa e vive outra, a gente tem que
repensar naquilo que ele está falando, tá? Então, ela começa a chamar a atenção do Domênico, ela traz à tona a consciência dele. Porque onde é que está escrito as leis de Deus? Na nossa consciência. Que a gente desprezou ou está esquecida. Ela traz esses conhecimentos, essa bússola que é a consciência, para fazer prevalecer essa conversa, para direcionar, para permear essa conversa. Então, ela faz logo a pergunta: não concordais do vosso desvio de conduta? Quer dizer, chama ele a atenção. Você foi virtuoso a vida inteira ou você teve vício de conduta? Né? Ela começa a chamar a atenção para que ele volte. O que ela faz? Ela joga o Domênico para dentro dele mesmo, porque o tempo todo ele está jogando as coisas para fora, responsabilizando o mundo, responsabilizando Deus. O que ela faz? Ela inverte, ele está projetando a desgraça dele porque Deus não foi justo, porque a religião não foi conveniente com ele, ou com isso, aquilo outro. O que ela faz? Ela tira ele dessa sabotagem, dessa projeção, que é um mecanismo de fuga do ego, e joga ele para dentro dele mesmo. Domênico, como é que é? E teus desvios de conduta? Não conta? E aí ela continua: tereis de fato agido como sacerdotes fiéis aos princípios esposados? Você viveu de verdade aquilo que você pregou? Ou você falou falou uma coisa e fez a outra? O que ela faz? Ela joga o Domênico para dentro dele mesmo, para ele ter que se olhar. E aí ela continua, porque ela não para aí. Esperareis um paraíso de vantagens imediatas para cada túmulo só pelas insígnias exteriores, só porque você tinha uma função, um cargo na Terra? Então, só porque você tinha um cargo religioso, significa que aqui, então, você vai ter um paraíso te esperando? Não, o que faz a gente ter um paraíso nos esperando é o quanto que a gente tornou o mundo ao nosso redor um paraíso. Quanto a gente construiu esse paraíso ao redor e dentro da gente? Então, o que ela faz? Ela joga o Domênico para dentro dela, para que ele pudesse olhar a conduta dele e fazer uma comparação com as leis divinas que estão escritas na consciência dele, e que ele aprendeu essas leis, que ele reforçou, ele trouxe à tona, porque ele era um sacerdote, então ele relembrou essas leis de Deus durante toda a sua vida. Ele está fazendo com que ele faça uma comparação entre tudo aquilo que ele sabe, porque muito será cobrado a quem muito foi dado, para que ele olhe o comportamento dele versus aquilo que ele sabe. E diante disso, para ele botar numa balança, viveu ou teorizou? Então, por ela ter autoridade moral, ela consegue fazer isso. E aí, então, ela vai levando ele a se responsabilizar pelos atos através das demonstrações claras de que ela sabe o que ele fez. E aí ela vai começar agora, auscultando, lendo o campo mental dele, mostrando que aquilo que ele fez não está de acordo com aquilo que ele sabe, que é da lei de Deus. Então, é o momento da verdade, é um momento que é pesado para todos nós. Imagina a gente passando isso aí que o Domênico está passando. Né? Então, vamos lá. Apesar de tais protestos, o padre Domênico, né, agora atuação magnética, porque ele está no colo da Zenóbia, não sei se vocês lembram disso. E ali todo mundo está vibrando, tá? Né? A Zenóbia, principalmente, pela ação magnética dela. Ação magnética, a gente sabe que os fluidos, em suas origens, eles são neutros, em suas origens, na sua essência. Todo fluido é neutro. Nós que damos a eles propriedades positivas ou negativas, moralizadoras ou não moralizadoras. No caso da Zenóbia, ela tem moral. Então, ela vai imprimir nessa atuação magnética dela um influxo moralizador fortíssimo, que ele não tem como se ver, se desembaraçar disso com facilidade, porque ele não tem essa autoridade. Então, ela que está ali, atuando magneticamente em cima do Domênico, ela está facilitando o trabalho também da Luciana e, ao mesmo tempo, amolecendo um pouco o cascão do orgulho dele. Porque ele está ali, ó, totalmente envolvido pelo orgulho dele, se achando maior e mais poderoso e mais cheio de direitos do que todo mundo.
O orgulho faz a gente acreditar que a gente tem direitos que a gente nunca teve na vida. Porque ele está exigindo de Deus uma coisa que ele não fez por onde ter. Como eu posso exigir de Deus a sua providência, o seu amor, se eu não vivi de acordo com a lei? Com que autoridade eu exijo uma coisa se eu não vivi? Eu não tenho esse direito. Então a Zenóbia está também magnetizando para facilitar o trabalho. É um trabalho de equipe, e isso é importante. Então, olha lá, apesar de tais protestos, o padre Domênico já acusava sinais de transformação íntima. Fizera-se-lhe a voz mais triste, denunciando capitulação próxima, ou seja, ele estava mergulhando dentro dele mesmo. Na medida em que ele mergulhava dentro dele, o rompante dele diminuía. Por quê? E vinha tristeza. Tristeza do quê? Dos atos dele na contramão das leis de Deus, que ele já sabia. Ele já sabia. Eles só estavam ajudando ele a introjetar. Até agora, o Domênico estava projetando todos os seus problemas, culpando Deus e o universo e o resto do mundo. Mas agora, com a ajuda da Zenóbia e da Luciana, ele está fazendo uma introspecção, está se olhando, se auscultando. O fato dele nos sentir, o fato de ele nos sentir de mais perto, através da audição, né, que era uma coisa mais, né, materializada, né, facilitávamos a atuação magnética de auxílio. Ou seja, eles estavam mais materializados que a Zenóbia, porque ele não percebe a Zenóbia, ele percebe a Luciana. Então, veja bem, a propriedade de perispírito ali estava diferenciada entre uns e outros. A Luciana estava mais densificada para que Domênico pudesse vê-la. Zenóbia estava menos denso o seu perispírito porque era de propósito, ela não queria ser vista, ser reconhecida. E a gente vai saber no final por que ela não queria ser reconhecida. Muito nobre da parte dela. É de uma nobreza total de espírito que essa Zenóbia tem. É de uma humildade, de um amor, assim, digno da gente admirar. E aí prossegue. A clarividência agora da Luciana vai fundo, olha aí. As igrejas, meu amigo, são sempre elevadas e belas, ou seja, as instituições religiosas, na sua pureza, elas são boas. O que tem de ruim das religiões é quando a mão humana toca. É quando a mão humana quer dar outras interpretações de acordo com os seus interesses pessoais. Por isso que Jesus disse que reconhecereis a árvore pelo fruto dela. E que muitos jardineiros tentaram podar a árvore de acordo com seus interesses pessoais. O problema é que as religiões, elas são boas, na sua essência todas. O problema é que a gente vai colocando uns apartes dentro da religião, coisas que nos interessam muitas vezes. É isso que eu falo, isso é uma forma de apego, né? Porque a gente tentar moldar as leis de Deus de acordo com a gente está muito apegado ao próprio orgulho, né? É se achar muito acima de Deus em todos os sentidos. Nós deveríamos ser obedientes a Deus e não tentar fazer com que Deus nos obedeça, que é mais ou menos assim que a gente faz. E ela continua, consubstanciam invariavelmente o roteiro de nosso encontro divino com o Pai de infinito amor. Ensinam a bondade universal, o perdão das faltas, a solidariedade comum. E é o que as religiões ensinam. Se a gente for ver na sua essência, é. Mas, e os nossos crimes, fraquezas e defecções? Né? E os nossos crimes, fraquezas e defecções? Em geral, todos nós, filiados a correntes várias de pensamentos religiosos na Terra, exigimos que se nos faça justiça, esquecidos, contudo, de que as noções de justiça envolvem a existência da lei. Então, nós queremos que a justiça nos ampare, nos proteja e nos livre dos males. Mas será que nós estamos quites com a justiça? É a primeira pergunta. Ou será que aquilo que nós estamos vivendo agora, de dor, não é fruto de uma semeadura do passado? Ou será que aquilo que nós estamos vivendo de dor agora não é fruto de uma semeadura errada no presente? Porque Deus é justo. Ele não permitiria que uma injustiça se desse. Nós estamos sobre a lei de Deus, não tem como fugir dela.
Então, se algo de ruim nos visita, é porque nós ou estamos nos quitando com a lei, ou nós ainda não merecemos, porque estamos cometendo erros um atrás do outro, somando erros a erros. Então, nós precisamos pensar sobre isso. Então, vamos lá. E como ludibriar, é uma grande pergunta dela, e como ludibriar a lei soberana e inalterável, embora compassiva em suas manifestações? Gente, é uma pergunta que é óbvia, mas será que a gente já fez essa pergunta? Nós podemos enganar a Deus? Nunca, nunca, em minuto nenhum. Tudo que nós estamos fazendo, Deus está naquele presente, observando, sendo testemunha dos nossos erros e dos nossos acertos. Nós não temos como falar assim, não fiz, como não? Deus é onipresente, Ele está ali o tempo todo. Então, ela vai fundo, né? Não concordais que é absurdo reclamar determinado procedimento dos outros, esperando para o nosso eu tirânico e desequilibrados as compensações somente devidas aos observadores das regras de purificação, das quais não passamos de meros expositores no campo do ensinamento? Como nós vamos cobrar qualquer coisa dos outros se nós somos só teóricos e não vivenciamos as coisas corretas? Em cima disso, a gente precisa pensar muito, muito. A gente veio no mundo para ser representante da justiça divina? É uma pergunta que eu faço para vocês aí de casa. Nós viemos ao mundo para sermos representantes da justiça divina? Alguém aqui acha que nós podemos ser representantes de Deus aqui na Terra, da sua justiça aqui na Terra? Se alguém acha, por favor, se manifeste e fala, eu acho, por isso, aquilo, outro. Isso é um absurdo, a gente achar que Deus precisa da gente para fazer justiça. Deus é onipotente, todo poder, onisciente, toda sabedoria. Onipresente, está em todos os instantes da nossa vida, de cada um de nós. Quem é aquele que mais guarda a sabedoria para fazer, então, justiça no universo? Só pode ser Deus. Isso não significa que nós não possamos ter postura, mas significa que a nossa conduta deve ser sempre permeada pela misericórdia. Por quê? Porque nós não somos representantes das leis de Deus. Vejam questão 903 do Livro dos Espíritos. Alguém está com o Livro dos Espíritos aí à mão? Se tiver, eu peço, por gentileza, abra o microfone, leia 903 e leia a resposta, por gentileza. Alguém está? Se ninguém tiver... Eu estou em Corre, 903. Isso, 903. 903. 903. 903. Já. Vai, Carla. Posso? Obrigada, Márcia. Vai. Corre em culpa a pessoa que estuda os defeitos alheios? Então, a pergunta é, incorre em culpa aquele que fica observando os defeitos alheios? Quando a gente está observando os defeitos alheios, o que a gente está fazendo? A gente está julgando, comparando por nós, né? E essa pessoa faz isso, eu não faria. Né? Eu não faria assim, eu faria assado. Aí a resposta. Se for para os criticar e divulgar, incorrerá em grande culpa, porque será faltar com a caridade. Mas se fizer para daí tirar algum proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ser alguma utilidade. Não se deve esquecer, porém, de que a indulgência para com os defeitos alheios é uma das virtudes que fazem parte da caridade. Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se não poderão dizer o mesmo ao vosso respeito. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais nos semelhantes. Esse é o meio de vos tornar superiores a eles. Se os censurais por serem avarentos, sede generosos.
Por serem orgulhosos, sede humildes e modestos. Por serem duros, sede brandos. Por agirem por mesquinhez, sede grandes em todas as vossas ações. Em suma, procedei de forma a que não vos possam ser aplicadas essas palavras de Jesus. Vede o argueiro no olho do vizinho e não enxergais uma trave no vosso. Então, podemos usar, sim, esse julgamento para aprender. A pergunta diz ali que é para discernir, para aprender, para a gente não fazer igual. Mas aí o que faz os espíritos? Olha se aquilo que você não está criticando nos outros, se você não tem algum potencial dentro de si próprio. Porque quando a gente detecta alguma coisa nos outros, ou porque a gente ainda tem aquele defeito, ou porque a gente já teve e conhece, porque já andou por lá. Então tem duas opções, não tem outra. Então ele diz, se você observou que a pessoa é avarenta, seja mais caridoso. Então o que ele quis dizer ali? Quando você detecta o defeito dos outros, vê se você não tem. Caso você não tenha, faz o seguinte. Se você está vendo a avareza, procura ser mais caridoso. O que ele está dizendo para você? Faça com que a lei prevaleça em você. Seja você quem? Seja você um exemplo da lei de Deus. Faça com que a lei te modifique e você passe a viver ela. Não sei se eu me fiz entender. Eu estou aí? Vocês estão entendendo? Aplica a lei em vocês e passe a vivê-la. E que seu comportamento seja uma divulgação diária da lei de Deus. Ela possa resplandecer por você o dia inteiro. Faça isso. Foi? Pode falar, Jane. É sempre o olhar para dentro, né? O olhar para si. E achei fantástico o início ali, quando vai falar das religiões, e a gente ainda coloca isso em mente para criticar a religião do outro, ou então a nossa, locais determinados, achando que ali está um ponto errado, ou na religião do outro, ou na mesma nossa, mas esquecendo que não é a religião, né? O ser humano, à medida que ele evolui, ele consegue harmonizar-se com esse orgulho, com esse egoísmo, para dar conta de olhar para dentro, né? E ser melhor do que você mesma, né? A cada dia, né? Fantástico isso, essa parte aí da clarividência de Luciana, que não é a simples clarividência que a gente estuda na casa espírita. De jeito nenhum. Porque lá a manifestação da mediunidade é usada de outra forma. Cada dimensão ela tem uma outra, ela ganha uma conotação diferenciada. A lei é a mesma em todos os pontos do universo, em todas as galáxias, em tudo. Só que ela tem as sutilezas, né? E achei fantástico também a gente perceber que o perispírito é que molda tudo. As qualidades, as propriedades do perispírito é algo assim que a gente às vezes esquece de mergulhar nesse estudo para entender essa fenomenologia. E outra coisa para completar, o espiritismo é uma coisa, o movimento espírita é outro. O catolicismo é uma coisa lá, a comunidade católica é outra. Isso. Até propriamente essas religiões que a gente fica, isso não é religião, é seita. É religião, sim. É algo que está ali para aprendizado naquele estágio que o ser está. E tem coisa acima da gente e abaixo da gente. Exatamente. Escala, né? Mas como é difícil isso na prática, Eli? A gente está aqui no estudo, detecta, conversa, dá uma topada ali, daqui a pouco, no quarto, não precisa ser nem o dia seguinte, não. É aqui na hora que vai ali ao banheiro, ou que vai ali na cozinha, beber água, terminou o estudo, esqueceu as coisas importantes para levar para a prática. Nossa, mas não adianta pegar o chicote, né, Eli? Não adianta. Era o que eu fazia comigo mesmo. Eu pego o chicote momentaneamente. Daqui a pouco eu já estou sendo mais caridosa comigo também.
Isso aí. Ficou claro ali, né? Usar essa outra personagem que a gente vai saber só depois, né? Isso. Por que ela escalou, a gente fica curioso. Eu já sei por alto, porque eu já li o livro, já estudei, mas não lembro, é sempre bom reler, que a nossa mente não guarda tudo, né? E Não. a caridade a gente exerce muito pouco, até conosco mesmo, né? A caridade, como todas as virtudes, elas precisam ser empregadas em nós, porque a partir do momento em que a gente emprega, a gente introjeta ela, e aí a gente sabe usar para os outros, porque a gente sabe a importância que ela tem na nossa vida, então a gente sabe a importância que ela vai ter para os outros. Uma outra coisa bem lembrada, que a Jane falou também, é que as leis de Deus guardam um princípio de unidade, sempre existe esse princípio de unidade. Qualquer ponto do universo que eu vou andar, é o mesmo princípio de unidade, só que elas vão funcionar de uma forma mais complexa em outras dimensões. Mas elas sempre guardam o mesmo princípio, um princípio de unidade. Então, isso é importante. Por que eu falei sobre essa questão do julgamento? Eu fiz questão aqui de trazer para a gente até a pergunta. A gente hoje está vivendo muito, né, um momento de polarização de ideias, de opiniões. Os extremismos estão muito presentes hoje na sociedade, a gente vê isso de forma clara nas redes sociais. As redes sociais viraram uma arena de brigas, é só a gente ver. E a gente vê os religiosos, que deveriam ter conduta de misericórdia, uma postura moralizada, eles estão indo como gladiadores para as arenas para matarem aqueles que não pensam como eles. Então, só tem uma coisa para dizer para vocês: toda vez que a gente agir com violência, para e pensa. Jesus agiria assim? Não, então não faz. Isso está de acordo com os ensinamentos de Jesus? Não, porque ele falou: bem-aventurados os brandos e pacíficos que herdarão a terra. Então, nada feito. Né? Então, não é por aí o caminho. Ah, mas eu não me posiciono? Posiciono. A minha posição é a minha conduta melhorada. A minha posição é eu ser melhor. Como é que Gandhi libertou a Índia? Vamos pegar um exemplo próximo da nossa vida. Ele libertou a Índia com a não violência, com a não resistência, ensinamento que foi dado por nosso Senhor Jesus Cristo. Se alguém te bater na direita, dê à esquerda. Se alguém te pedir a capa, dê também a túnica. Se alguém te pedir para andar 10 passos, anda com ele 10.000. Então, entenda, a lei é clara, a lei é clara. Nós não vamos consertar as pessoas, mas através da nossa exemplificação, é isso que significa dar outra face, mostrar para ele que existe um outro jeito de fazer as coisas, que é fazer as coisas através das leis de Deus e deixar por conta de Deus resolver aquilo que não é da nossa alçada resolver. Se eu estou correta dentro da lei, se eu estou vivendo ela no máximo que eu consigo entender, então estou vivendo o meu máximo, né? Não é o máximo da lei, mas é o meu máximo. É a minha contribuição para a sociedade. Essa é a minha contribuição para o mundo. Essa é a minha contribuição. Pequena? Muito pequena. Mas que sem essa contribuição seria menos isso para o mundo. Mas que ela tem um peso, tem uma importância. Ela tem uma importância. Então, isso, a gente está vendo hoje nas redes sociais brigas. A minha casa é mais moralizada que a sua. A minha opinião é melhor do que a sua. Eu sei melhor escolher isso do que você. Eu sei mais. Quando a gente estiver muito no mais, cuidado, abaixa. E quanto mais se exaltar, mais será humilhado. Não é assim? Então, cuidado com essa subida que a gente dá, porque aquele que se humilha será exaltado, aquele que se exalta será humilhado. Então, cuidado com essas subidas, esses rompantes que a gente tem. A minha opinião é melhor. O meu partido político é melhor. A minha religião é a melhor. A minha não sei o quê é melhor. Cuidado, cuidado. A gente não veio aqui com essa finalidade. Por isso que eu trouxe uma questão das obras básicas, por isso que eu estou trazendo passagens de nosso Senhor Jesus Cristo, que é para mostrar para vocês que não é uma opinião pessoal, é o que está lá. Eu não estou formando opiniões, eu estou dizendo que está lá nas obras. Não é a minha opinião pessoal, é aquilo que está lá. Eu também não gostaria de ouvir isso, mas é aquilo que está lá. Então, o que a gente faz se os ânimos começam a exaltar? Começa a ofertar para as pessoas um pouco de paz e amor, e daqui a pouco os ânimos aclaram. A guerra só gera guerra, mas o amor gera o amor.
A paz gera a paz gera a paz. A não violência gera a não violência. Então entendam que nós não viemos com a finalidade de consertar o mundo. Nós só podemos nos consertar. Através da nossa conduta, nós vamos ajudar o mundo a ser melhor. Nós não podemos nos posicionar, claro, isso já é uma posição. Diante da sociedade, eu terei que fazer escolhas, que eu faço as escolhas. Essa é uma escolha. Escolher a paz, escolher o amor, escolher a misericórdia. Isso é uma escolha. Isso é uma escolha. Ou sair degladiando, porque eu acho que eu vim para esclarecer todo mundo, porque sem os meus esclarecimentos, o mundo estava perdido. Não, é sem as leis de Deus que o mundo está perdido. Então eu tenho que levar as leis. Né? É um desafio viver a não violência. Tentem viver a não violência para vocês verem o desafio que é. É muito difícil. Então, vamos lá. Eu já li isso aqui tudo, que eu já até me esperei, eu já até me perdi, né? Ah, sim, já. Né? Então, nós não podemos ser meros teóricos, que é o caso ali, meros expositores. Nós não podemos ser mero teóricos diante da vida. Nós temos que ser verdadeiras pessoas que estão tentando viver ao máximo que a gente puder da lei de Deus. Deixa a Deus o cargo de fazer a justiça, ele sabe. Nós não temos a competência com profundidade para fazer justiça. Não temos. Espera aí, vamos lá, que eu saí dos slides. Vamos lá. E aí a gente vai ver um mecanismo de fuga do ego, agora utilizado pelo Domênico. Eu vou falar sobre isso. E a confissão? O Domênico falou, né? Tornou-se Domênico visivelmente impressionado com as palavras ouvidas. Monsenhor Pardini ouviu-me antes da morte e absolveu-me. Ora, gente. Né? Eu vou até voltar aqui um pouquinho. Ora, gente. Nós e a nossa heterossalvação, sempre esperando que as outras pessoas vão nos salvar. Sempre achando que o outro é responsável por aquilo que eu tenho que fazer. Essa parte da igreja é a parte da religião que nós botamos a mão. Porque se tem alguém que pode nos absolver ou condenar, é Deus. Nós não podemos nem absolver, nem condenar ninguém. 903 que eu acabei de ler aí para vocês. Se vocês têm dúvida, abra o livro dos Espíritos e lê de novo a resposta. Nós não temos essa condição de perdoar, de absolver e condenar. A gente não tem, a gente não veio com essa finalidade. A gente não tem potencial para isso, só Deus. E aí ele está, né, novamente falando assim, mas eu não fui absolvido? Como é que ele foi absolvido? Ele foi infrator da lei e ele quer ser absolvido? Ele é infrator, mas quer ser absolvido. Mas na hora que a infração faz com que ele perda, ele quer que a pessoa seja julgada. É assim? É assim que a gente vive, né? É assim. Quando o nosso mal é em relação aos outros, que Deus nos perdoe, mas quando é dos outros em relação a nós, que Deus castiga essa pessoa. É assim. É assim a justiça para a gente, com 2 pesos e 2 medidas. Para a gente, tudo, para o outro, absolutamente nada. Para a gente, as entrelinhas das leis, os apartes. Vamos fazer os apartes. Para os outros, é a lei a duras escritas, as duras provas. Então, como assim? A Ana Lúcia está colocando assim, fácil assim, né? É muito fácil, né? Porque aí para a gente é tudo, para os outros é nada. Aí é fácil. Viver assim é fácil. Né? Então, a Luciana não vai deixar por menos. Mas é claro que o Domênico aqui, ele está fugindo dele mesmo o tempo todo. Mas olha só, jogando para fora de novo, mas o Monsenhor não me libertou diante da morte, ele me deu a extrema unção, está tudo certo. E a gente vai ver de novo o ego nas entrelinhas. Existem, segundo a psicologia, alguns mecanismos de fuga do ego, alguns mecanismos de sabotagem, né? Usando uma linguagem mais fácil para a gente, que a gente utiliza para a gente tentar não se responsabilizar diante das coisas feias que a gente tem dentro de nós. A gente ali hoje já falou, né, da projeção, né, do deslocamento, a gente já falou da projeção, a gente joga para os outros aquilo que a gente não está afim.
E o Domênico, ele jogou a projeção de novo, ele projetou no mundo, em Deus, os seus problemas, ele só está assim por causa do universo, de Deus, etc. e tal, e usou um mecanismo de racionalização. Ele racionalizou, que disse, mas o Monsenhor já me absolveu, está tudo certo, né? Está tudo certo. Mas não está tudo certo. Porque quando a gente infringe a lei com relação a uma pessoa, que é o caso que vai ser descrito aqui, que ele fez várias infrações a várias pessoas, não é em relação às pessoas, é em relação à lei de Deus. Quando a gente comete infração, é em relação às leis, não é exatamente em cima das pessoas. E aí ele está tentando justificar. A racionalização você justifica. Eu sempre uso um pensamento para a gente pensar, se a gente está fazendo racionalização. Quem se justifica não se modifica. Se você está tentando justificar muito, olha, sai dessa. Sai dessa, que se você está tentando explicar demais, é porque você já está comprometido até o último fio de cabelo. Você está se sabotando. Não justifica nada. O que é seu, o que é do outro, e ponto final. O que é meu. Feio, bonito, não sei o quê, é meu. Ponto final. A gente tem que ter essa lucidez para poder vencer na vida. Então, o Domênico está usando dois. Ele está projetando, está dizendo que ele está ali, né? Primeiro ele tentou projetar, jogou para Deus, o universo, a culpa dele estar ali naquela condição, porque ele foi um sacerdote, ele merecia coisa melhor, e agora ele está racionalizando, mas tem que me justificar, o padre lá me liberou, como é que eu estou nessa condição? O Monsenhor me liberou? O Monsenhor não tem esse poder. Se eu erro, é entre eu e Deus, eu tenho que resolver isso com as leis, eu tô na contramão da lei de Deus, ponto final, acabou. Eu vou ter que refazer o caminho, e é ponto final. Não tem mais ou menos. Tem ir lá e corrigir. Acabou. A lei exige correção, exige reparação. E o processo para chegar à reparação é arrepender-se, tomar conhecimento. Está lá no livro Céu e Inferno. Segundo momento, expiar. Expiar é a parte do sofrimento, porque quando a gente infringe a lei, a dor vem para sensibilizar a gente, botar a gente no trilho de novo. O que é expiação? Trazer o puro para fora. Através da dor, eu me sensibilizo, porque até então eu estava insensível ao mal que eu estava fazendo para os outros. Eu me sensibilizo, e aí então, me sensibilizando, eu crio um pouco de amor e misericórdia dentro de mim. E aí sim, eu tendo esses conteúdos dentro de mim, eu vou poder reparar. O que é reparar? Devolver à vida aquilo que você tirou da vida. Então, vamos lá. Vamos continuar a clarividência da Luciana, que não é mole não, tá? E confiaste em semelhante medida? Então, ela pergunta assim, em sã consciência, Domênico, você acha que o Monsenhor poderia te libertar de todos os erros que você fez? Em sã consciência, ela chama isso, né? Ela dá uma chamada na consciência do Domênico. A Jane está colocando assim, o Alírio Cerqueira Filho tem bons livros, tem acho que uns 3. É bom livro, sim. O Alírio Cerqueira Filho, ele é psicólogo, ele é psicoterapeuta transpessoal, e ele trabalha com a psicologia transpessoal, que a gente já conversou aqui muito. Então, ele trabalha muito com a série psicológica da Joana de Ângeles, esmiuçando mais para a gente, nos ajudando a compreender com mais facilidade. Então, voltando aqui, a Luciana, né, fala assim para ele, então você acreditou nisso, em sã consciência? Né? Porque lá em sã consciência ele sabe que não é assim. Porque ele tem conhecimento das leis de Deus. Ele foi um sacerdote, ele tem conhecimento. Né? Vosso colega de sacerdócio poderia induzir-vos ao bom ânimo e à coragem necessária ao serviço de reparação futura, mas não conseguiria subtrair-vos à consciência os negros resultados mentais dos atos praticados. Então, o Monsenhor poderia ajudá-lo na reparação futura, dando força a ele, incentivando ele a melhora. Mas ele não poderia libertá-lo dos atos errados que ele cometeu. Né? Isso só ele, através de uma reparação sincera. Né? Vosso Coração, Padre, é um livro aberto aos nossos olhos, envolvido nas trevas, injúrias, o nome de Deus e as suas... Desculpa, eu li muito mal. Envolvido nas trevas, injúrias, o nome de Deus e sua justiça, no entanto, a viva descrição de vossas reminiscências são bastante expressivas.
são bastante expressivas. Então, ele viveu na contramão. Vamos lá. Vejo-vos a derradeira noite, aí ela começa a fazer a leitura mental. Uma das, né? Porque a gente vai vendo que ele tem, é coisa que não cabe mais, né? Vejo-vos a derradeira noite na existência carnal, acompanho-vos em noite fria, sob fortes rajadas do vento do céu sem lua. Desviaste o passo de centro populoso e enveredais por estradas sombrias de recanto suburbano. Não somente vos observo a forma física, sinto-vos igualmente o estado emocional. Então, olha só, ela não só estava vendo, mas ela estava auscultando a emoção dele também. Olha que sensibilidade da Luciana, né? Empolgado pela visão embriagante dos sentidos, olha ele jungido pelos sentidos, né? Pelos prazeres, pelas coisas viscerais, né? Empolgado pela visão embriagante dos sentidos, penetram um lar honesto, cego por sentimentos menos respeitosos, para com alguém que vos ouviu inadvertidamente as palavras finas de sedução e malícia. Alijaste a batina escura como quem despe incômoda capa. Envergais agora, na intimidade de pequeno salão verde perfumado, costume de cassimira cinza claro. Absorvida por vossas referências gentis, quer dizer, ele era galante, né? Que apenas traduzem propósito de sensação, distante de qualquer sentimento edificante, certa mulher cede a vossas promessas. Alguém, todavia, demora-se, espreitando-vos. É um homem que se certifica da ocorrência e afasta-se alucinado sem que lhes identificasseis a presença. Então, o padre seduz uma mulher, tem uma relação com essa mulher. E ele, como padre, uma das coisas que ele tinha feito era jurar a castidade, os votos de castidade. Então, ele já infringe. Outra, ele seduz alguém que não é dele. Pior ainda. Está lá nos 10 mandamentos de Moisés, né? Não cobiçais a mulher do próximo, não cobice as coisas alheias. Então, ele seduz uma mulher, sabe-se Deus fazendo que promessas, falando o que para elas. Então, ele estava mal intencionado o tempo todo, que o que ele queria era prazeres sensuais, prazeres carnais, e não responsabilidades aqui na Terra. Toda vez que a gente tem atos que a gente quer os benefícios, mas a gente não quer as responsabilidades, outra coisa que a gente precisa pensar, tem alguma coisa errada. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, tem lá um item chamado o dever. E o dever, ele está soldado a duas coisas. A direitos e obrigações, são coisas inseparáveis. O dever diz que está soldado os direitos e as obrigações. Eu tenho o direito de fazer o que eu quero, mas eu tenho a obrigação de responder por aquilo que eu faço. Não tem como. Toda vez que a gente está querendo exercer um direito, mas não quer as consequências, a gente está completamente iludido em relação a isso. Completamente iludido. E ele está querendo exercer um direito sem responder por aquilo ali. Ele quer exercer o direito de se sentir satisfeito como homem. Mas ele não quer as responsabilidades dessa satisfação. Então, ele está na contramão da lei. Porque direitos e deveres, direitos e obrigações andam juntos, faz parte dos deveres. Não tem como, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, no item intitulado O Dever. Está lá. Essas duas coisas andam soldados. Direitos e obrigações. Exercer um direito tem uma obrigação. E assim vai a vida. Não tem como. Ninguém se desvencilha disso. Ninguém. Não pense que nós podemos exercer direitos sem termos obrigações, sem responder por eles. Não tem como. Então, pensa antes de fazer, porque depois que fez, já era. Vai ter que responder. Mas ele quer. Ele quer. Então, ela está chamando ele na consciência. Olha lá o que você fez. Olha lá, amigo. Olha lá. Né? Não é mole, não, hein? Trata-se... Quem é que saiu ali? Olha só. Quem é que saiu? Trata-se do esposo ofendido. Então, é adultério que ele estava cometendo. Cobiçando o que não é dele, cometendo o adultério. E a palavra adultério significa infidelidade. Eu não sei se vocês sabem. Infidelidade conjugal. Mas quando em João é levado em praça pública a mulher adúltera, ali a infidelidade que Jesus trata vai muito além das questões
questões da infidelidade conjugal. Jesus dá uma abrangência naquela passagem. Porque quando ele fala assim para aqueles todos que estão ali, atire a primeira pedra, aquele que está isento de pecados, e o que ele faz daquelas pessoas? Todos aqueles homens estão projetando naquela mulher todos os pecados e as sombras que eles traziam dentro dela. Nós precisamos matar a mulher sim, porque desde o início essa mulher precisa passar por uma questão de julgamento, a mulher não é de Deus, porque desde o início ela já começou seduzindo o Adão, olha lá o pecado original, a ideia torpe que eles tinham do pecado original, né? É uma ideia torpe, totalmente fora da realidade. Então eles pensavam assim, se a gente apedreja ela, a gente se liberta dos nossos pecados. Aí quando Jesus sabia que era isso que eles traziam dentro de si, estavam projetando nela os pecados e as sombras que eles tinham dentro deles, achando que se eles apedrejassem aquela mulher, eles se limpavam das impurezas que eles traziam dentro de si. Jesus disse, atire a primeira pedra aquele que tiver isento de pecado. Eles estavam projetando, Jesus faz o quê? Introjeta eles, traz eles para dentro dele. Atire a primeira pedra quem tiver isento de pecados. E dizem que Jesus está agachado no chão, escrevendo os pecados humanos. E é por isso que talvez a gente entenda que os mais velhos saíram mais rapidamente. Por quê? Quando começaram a ver a lista, eles tinham uma série daqueles pecados, então eles saem primeiro. E os mais velhos, os mais novos, saem depois porque custaram mais, estavam errando no início ainda, então custaram achar a lista dos seus, custou chegar. Então, veja bem, a palavra adultério significava infidelidade. Jesus dá uma abrangência. Aquela mulher era infiel no sentido da infidelidade conjugal, mas quantas infidelidades nós praticamos no nosso dia a dia? Quais são as nossas infidelidades em relação às leis de Deus? Aquela passagem tem uma abrangência muito maior. Ela está falando das infidelidades que nós praticamos em relação às leis de Deus, até porque a prostituta, simbolicamente para aquele povo, representava aquele que andava na contramão das leis de Deus. Não sei se vocês sabem disso. O casamento representava a união entre o homem e Deus, e a prostituição, a separação, o distanciamento que ele tinha das leis de Deus. Era uma coisa simbólica para aquela cultura. Estou falando isso rapidamente, porque a gente já está nos nossos últimos minutos, mas nós vamos voltar aqui. Então, o casamento simbolizava a união de Deus, do homem com as leis de Deus, com o próprio Deus, com Deus. E a prostituição representava, para aquele povo, era uma linguagem simbólica. Quando aquele povo se afastava das leis de Deus, ele andava em prostituição. Então, simbolicamente, aquela passagem representava não só a infidelidade conjugal que estava sendo tratada ali, mas a infidelidade nossa em relação às leis de Deus. Olha que interessante. Vou parar aqui, que falta 2 minutos. Vou parar nesse slide e a gente volta na próxima aula para a gente ir cada vez mais extraindo conteúdos desse capítulo, que é riquíssima essa leitura do campo mental do Domênico. A gente não está aqui para julgar o Domênico, a gente não julga pessoas, mas a gente está julgando um contexto, tá? A gente está aprendendo a discernir aqui, não está julgando o Domênico. A gente não julga pessoas, tá? A gente está apenas falando de fatos. Andar na contramão da lei é um fato. Cometer um erro é um fato. Por exemplo, eu tenho direito de julgar a prostituição, mas não a pessoa prostituída. Entendeu? Então, a gente julga fatos e não atos. Os atos são das pessoas, e deixa para Deus resolver isso. Ok? Então, vamos parar aqui. Vamos parar aqui, porque esse capítulo é rico. A gente está aproveitando o Domênico para a gente fazer para a gente auscultar nossa alma, para ver se a gente anda na contramão da lei de Deus. E na próxima aula a gente termina esse capítulo, ok? Então, eu vou pedir, se alguém tiver alguma pergunta, nós temos ainda 1 minuto, pode fazer. Alguém tem alguma pergunta? Não ia fazer pergunta, não, só ia falar. Que provocação, hein? Da Luciana? Não, sua mesmo. A minha mesma, tá bom. Muitas reflexões para a semana.
Encheu a cabeça. Aproveitei as passagens do Evangelho para a gente olhar para a gente, né? Muito boa aula. Estou Obrigada. brincando, tá? Muito boa Não, aula. não, obrigada. Tá valendo, tá valendo. Esses verdade. personagens servem para a gente se olhar e não para a gente julgar eles, né? Mas para a gente se olhar, como é que anda a minha vida, né? Como é que anda a minha vida, né? É verdade. Sabemos que transitamos em tudo isso. Eu estou botando as minhas barbas de molho junto com vocês aí também. Estou aproveitando para fazer a mesma coisa. Muito obrigada, Elinha. Desculpa, foi uma Obrigada, Maria. brincadeira, Que isso? tá? Não, faça sempre. Obrigada, eu que te agradeço, viu? Oi, fala, quem foi que falou Enir? Não, ninguém. Não? Então eu vou, se ninguém mais tiver nenhuma colocação, nenhuma pergunta, eu vou pedir a Leida para fazer a nossa prece final, por gentileza. Sim. Obrigada a todos. Então, vamos lá. Desculpa. Estão me ouvindo? Estão, né? Tá. Senhor Deus, obrigado, querido Pai, por todo o auxílio que nos foram enviados neste momento. E junto a esta prece, em união, aos nossos amigos aqui presentes, bem como também aos amigos da espiritualidade, só temos que agradecer, só temos também nos beneficiar desta oportunidade de estudo, bem como também do entendimento que nele encontramos. Que nos auxilie, querido Pai, Jesus, nosso bondoso Mestre, para que a consequência desse estudo, que são as boas práticas na nossa vida, bons pensamentos, palavras e atos, possam prevalecer nos minutos seguintes desse estudo, desse encontro, mesmo com os nossos erros e acertos, mas que possam perdurar, para que assim também possamos ser, dentro do Evangelho, que tanto nos ensina o homem de bem, e vivenciarmos, Senhor, o amor fraterno, alcançando o amor universal. Possa envolver a cada um de nós nos seus lares, possa também, Senhor, alcançar aqueles que já estão na espiritualidade, recebendo também o seu auxílio, o seu amparo, e aqui sendo agraciados por esse estudo, pelo esforço da nossa irmã Enir, bem como também o nosso entendimento, que também preenche esse estudo, engrandece o deslanchar de cada capítulo. Te agradecemos imensamente essa oportunidade, que continue conosco, a vibrarmos amor, paz, fraternidade, união, e sempre que possível, Senhor, envoltos ainda no planeta, que ainda estamos no mundo de prova e expiação, que nos auxilie, para que possamos manter as nossas vibrações salutares, de paz e harmonia, moralizadora, e vivenciarmos oportunidades melhores para a nossa vida, não nos envolvendo na materialidade que ainda estamos mergulhados. Obrigado mais uma vez, que nos auxilie nessa semana, continue conosco como sempre faz, Mestre Jesus, mas que também possamos ter a vibração necessária para te alcançar. Muito obrigada, que assim seja. Obrigada a todos.